Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Aqui estamos já no domingo, no quarto domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado, porque neste ano C estamos a ler o Evangelho segundo São Lucas. E, como se lembrarão, na semana passada lemos aquela passagem em que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, leu a passagem do profeta Isaías e terminou dizendo: esta passagem da Escritura cumpriu-se hoje mesmo. Ora, o Evangelho de hoje começa pelo mesmo versículo. Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. E depois temos a continuação do que aconteceu depois que Jesus acabou de falar e de intervir na sinagoga. E é uma leitura, a leitura de hoje é uma leitura simples, mas que tem muitos detalhes que vale a pena para nós refletirmos sobre eles, porque a reação das pessoas ao princípio às palavras de Jesus foi muito positiva, todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Lembram-se que Jesus tinha dito: Eu vim anunciar um ano de graça do Senhor, e eles experimentavam no contacto com Jesus que as suas palavras estavam cheias de graça, cheias de misericórdia, cheias do amor de Deus que Jesus queria, sobretudo, transmitir a todos. Ora, é precisamente este ponto que vai criar conflito depois com os habitantes de Nazaré e não só, com os judeus em geral. Porquê? Porque Jesus anuncia esta graça e transmite esta graça, esta bondade de Deus a todos, a todos os homens e mulheres, a todas as culturas, a todos as nacionalidades, a todas as religiões. E isso era muito difícil de aceitar e de compreender na mentalidade daquele tempo. Porque Jesus começou a dizer depois, não é? Eles também tiveram aquela reação, não é? Este o filho de José, nós conhecemos-lo desde que era pequeno, como é que é possível agora ter-se transformado nesta pessoa assim com umas palavras que nos tocam tanto o coração? Por um lado querem acolhê-lo, mas ao mesmo tempo começam a duvidar e começam também a criticar aquilo, este fenómeno que nos acontece muitas vezes a todos, aquela tendência para desconfiar dos outros, para não, aquela falta de humildade para acolhermos as palavras dos outros sem uma segunda intenção, sem imaginar que têm uma segunda intenção. Uh, e aí Jesus começou a ver que havia várias reações entre eles e começou a dizer-lhes coisas que eles não gostaram de ouvir. E foi, a primeira foi: por certo, me citareis o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, faz aqui também na tua terra o que ouviste dizer que o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus tinha feito curações, Jesus tinha dado vista aos cegos, tinha curado leprosos, e a reação de alguns em Nazaré é dizer: então, e aqui não vais fazer a mesma coisa? Ou seja, uma atitude de, hum, procurar o próprio proveito de Jesus, coisa que estava completamente fora do estilo de vida de Jesus. Jesus não vinha simplesmente para fazer milagres
e para que todos ficassem contentes com a sua atuação, Jesus, quando fazia milagres, era realmente em momentos muito concretos e porque realmente entendia que essa era a vontade de Deus para esta ou para aquela pessoa, e através disso, esses milagres eram sinais para que as pessoas, sobretudo, acreditassem na bondade de Deus, que essa era a verdadeira motivação de Jesus para ter essas atitudes. No entanto, aqui em Nazaré, ele vai se encontrar com pessoas que estão a exigir-lhe que faça milagres. E essa nunca pode ser a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, exigindo que Ele faça aquilo que nós queremos, não é? Como se fosse como se a nossa relação com Deus e com a religião fosse tipo um supermercado onde vamos e recebemos e compramos, entregamos o dinheiro e recebemos aquilo que queremos. Não é essa a verdadeira religião, não é essa a relação com Deus que Jesus nos propõe. É uma relação de gratuidade e de humildade, de receber a graça que Deus nos dá de graça. Não porque nós sejamos melhores do que os outros, nem, nem tampouco porque nós fizemos algo especial que agradou a Deus. É Deus que livremente, de sua livre vontade, é bom conosco. Não é porque nós o mereçamos. Nenhum de nós, por muita bondade que tenha, inclusivamente por muitas boas ações que faça, merece a bondade de Deus. Somos tão pobres e miseráveis, somos tão. Temos muitas vezes segundas intenções, procuramos o nosso próprio proveito, somos tão egoístas tantas vezes. eh, quem de nós poderia merecer a bondade de Deus? Ninguém. No entanto, às vezes nós achamos que merecemos o amor de Deus, achamos que nós merecemos, mas os outros não, aquela pessoa não, aquele não, não é? Quando nós fazemos essa separação, digamos, entre bons e maus, não é? E nós sempre somos sempre os bons, não é verdade? Quando nós achamos que o mundo está dividido em preto e branco, em bom e mau, em os bons e os maus da fita, não é? Aí estamos a ter uma atitude que não é evangélica e que não está de acordo com a forma de pensar de Jesus. No entanto, eh, era a mentalidade da época. Os bons eram os que cumpriam os mandamentos, os bons eram os que iam ao templo, os bons eram os que realmente podiam cumprir todos os preceitos, e isso não era possível de toda a gente, por muitas e variadíssimas razões. E o mesmo acontece hoje em dia. Não é que a Igreja tenha tantos preceitos assim, mas mesmo assim há pessoas que não podem ou não puderam ser tão. Não podem ou têm as suas circunstâncias e não podem, por exemplo, ou não vão, não querem, ou têm qualquer razão que as impede de ir à missa, por exemplo, todos os domingos. E muitas vezes quem vai julga aqueles que não vão, não é? Ou então podem acontecer muitas outras situações em que nós, às vezes sem querer, outras vezes querendo e conscientemente, julgamos os outros por tomarem uma determinada atitude diferente daquela que nós tomaríamos. Essa discriminação é uma mentalidade que infelizmente continua até hoje, mas que está muito metida no nosso coração. Todos temos a tendência de nos juntarmos com aqueles que pensam como nós, não é verdade? E de julgarmos aqueles que não pensam como nós. No entanto, que Jesus chama a atenção para os judeus para factos que tinham ocorrido no passado e fala-lhes de circunstâncias que eram conhecidas de todos, porque estava escrito no Antigo Testamento, e é que
ah, no tempo do profeta Elias, que era um profeta muito respeitado, não é? Tinha havido uma grande fome e, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma viúva do povo de Israel, mas sim a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia, ou seja, uma estrangeira. hum. Para a mentalidade israelita daquele tempo, uma estrangeira, um estrangeiro, era alguém que estava fora do âmbito de Deus, portanto, era qualquer pessoa de outra religião, de outro país, de outra cultura, era considerado um gentio, uma pessoa que estava longe de Deus. E, no entanto, já no Antigo Testamento, vemos como Deus envia este profeta à região da Sidónia, fora de Israel, para, para auxiliar esta viúva que estava a morrer à fome. E também fala do caso do profeta Eliseu, que vivia também numa época em que havia muitos leprosos. No entanto, só um leproso, que era sírio, é que foi curado graças ao profeta Eliseu. Então, quando os habitantes de Nazaré ouviram estas palavras, e eles sabiam dessas histórias, mas não ficaram nada contentes por Jesus ter começado a tocar-lhes nessas feridas, não é? Eles não queriam aceitar que Deus fosse bom para com todos. Aqui Jesus não está a dizer que Deus não era bom para com eles, mas está a chamá-los a atenção para que descubram que o Deus verdadeiro é um Deus para todos, que tem um coração onde entram todos. Isso era muito difícil de aceitar. E então, ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Aqueles que se tinham admirado com as palavras de Jesus e que estavam realmente comovidos, de repente ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, levaram-no até ao cimo da colina e tentaram atirá-lo dali abaixo. No entanto, Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Acho que também este Evangelho nos faz pensar não só nos profetas reconhecidos como profetas na igreja, etc., mas qualquer um de nós, na nossa vida diária, seja ou não crente, podemos ter convicções e podemos ter formas de pensar diferentes dos outros. E nem sempre é difícil conviver com essas diferenças, e às vezes temos vergonha de, diante dos outros, dizer o que pensamos, sobretudo quando a nossa forma de pensar se está talvez moldada por um pensamento cristão, muitas vezes não é aceite na nossa sociedade onde vivemos. E às vezes isso faz-nos ter vergonha e esconder as nossas opções, as nossas opiniões. Ser profeta hoje em dia é também ter essa humildade e valentia de Jesus para apresentar, digamos, ou exprimir a sua opinião diferente. Naquele tempo, a opinião diferente de Jesus foi muito contestada, foi pouco compreendida e acabou por culminar na sua condenação e morte. Um profeta não é alguém que adivinha o que vai acontecer no futuro. O profeta é, na Bíblia e no pensamento cristão, o profeta é aquele que acolhe a palavra de Deus e a transmite aos seus contemporâneos. Acolhe a vontade de Deus e a transmite aos seus contemporâneos. Ora,
já no Antigo Testamento, muitos desses profetas, como Jeremias, que é lido hoje também na primeira leitura, foi perseguido e condenado. Não, as suas palavras eram rejeitadas. Porquê? Porque ele não dizia palavras bonitas, não dizia como nós muitas vezes queremos ouvir, não é? E às vezes, hoje em dia, no mundo tem aumentado muito os populismos. Porquê? Porque nesta situação insegura em que estamos a viver, gostamos que alguém nos ofereça uma mensagem que nos dá uma certa certeza, segurança, algo que não vai, hum, algo que não se, que nos dá a certeza de que vamos ter aquilo que queremos em abundância, vamos ter segurança e paz no futuro. E, no entanto, quando a igreja ou quando qualquer pessoa, não digo que seja um profeta de mau agouro, mas sim que seja realista e seja capaz de enfrentar a realidade e desde essa realidade procurar a esperança que Deus nos oferece neste momento da nossa vida, às vezes essas pessoas não são muito bem compreendidas, não é? Mas o que eu queria dizer também é que, mais além da fé ou das nossas convicções religiosas, quando a nossa consciência nos dita um estilo de vida, uma opinião concreta acerca de um assunto, nem sempre temos a valentia necessária para nos definirmos diante dos outros, ou mesmo que não digamos nada, pelo menos para viver dessa maneira como nós achamos que a nossa consciência nos diz. Por isso acho que o convite de hoje também é a perguntar-nos se estamos a viver de acordo com a vontade de Deus para conosco, se estamos a acolher a palavra de Deus como profetas que somos todos, porque pelo batismo todos somos profetas. Então, estamos realmente a ser fiéis à nossa consciência ou estamos a deixar-nos, se calhar, inconscientemente, mais ou menos inconscientemente, arrastar pela forma de pensar dos que nos rodeiam, independentemente da nossa consciência. O ser profeta hoje em dia é viver de acordo com a nossa consciência, viver, falar, agir de acordo com a nossa consciência. E isso é algo que nós vemos que muitas pessoas fazem, independentemente da sua religião, da sua crença, mas que são fiéis e podemos encontrar muitas pessoas não crentes que são fiéis à sua consciência e que nos ensinam muito na sua forma, no seu estilo de vida. Por isso, este Evangelho é também um convite a perguntar-nos se estamos a seguir o caminho que Jesus nos traçou e nos traça todos os dias, ou se não nos estaremos a desviar hum, devido a uma certa cobardia, devido a um certo temor ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão dizer. E isto dentro da maior humildade e da maior abertura de coração para aceitar sempre, abrir-nos às diferenças e abrir-nos às diferentes formas de pensar e de opinar que, que têm todos aqueles que nos rodeiam e aprendermos a dialogar com a diferença e enriquecer-nos com a diferença, em vez de termos esta reação como têm os habitantes de Nazaré, que de repente começam a odiar Jesus e querem rapidamente livrar-se dele. Realmente é uma imagem que muitas vezes nós vemos de maneira não assim física, mas através das palavras, da maneira como no nosso mundo nos tratamos uns aos outros e acho que o Evangelho de hoje nos convida
esta abertura de coração, sobretudo à graça que Jesus nos vem oferecer e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, que sempre nos convida a abrirmos o coração uns aos outros e aprender a dialogar com a diferença e aprender a aprender com a variedade de todos aqueles que nos rodeiam. Desejo-vos uma ótima semana e até ao próximo domingo, se Deus quiser.